Yo, meus livros, bem-vindos a mais um episódio, mas antes disso permitam mostrar-vos Super Young Aura European Tour. Eu conto convosco em Bruxelas, que é já no dia 17 de Abril, dia 23 em Amsterdão, são as primeiras datas, depois em outubro voltamos a falar, mas conto com vocês. Já sei que alguns de vocês não estão, calhou mesmo na semana em que estão noutro sítio. Tá bem, malta, não há datas perfeitas, conto com os que estão, tá bem? Ajudem-me a esperar isto nos grupos, por favor. Entretanto, em relação ao episódio 2, temos um grande convidado, André Santos, um convidado completamente surpreendente, uma pessoa que eu conheci nos corredores do sítio. Portanto, lá está estas sinergias entre sítio e ar livre a trazerem, desta vez, um grande convidado. Espero que gostem, porque acho que está aqui um episódio especial. Bom episódio. Malta, sejam muito bem-vindos ao episódio 304. Hoje, como sidekick, temos Diogo Limão, editor quando chove e realizador quando há abertas. É a sua descrição do Instagram e é brilhante. Limão, és desta família, não é? Efetivamente. Fazes parte do meu mundo e eu faço parte do teu já há muito tempo e é um prazer que aqui estejas. Como é que estás? Como é que te sentes? Tudo bem, pá, estou com um bocadinho de sono. Dormi meia hora, basicamente. Mas só meia hora? Dormi. Estás com uma ótima cara e pele. Obrigado. Será que te apaixonaste? Entretanto... Não sei se podemos ir tão longe, eu diria, mas não posso negar nem afirmar categoricamente que me envolvi com pessoas na última semana. Pronto, acho Claro. que isso é. E logo em Boston. Ou seja, tu vais para Boston e é impressionante que tens mais sucesso em Boston do que em Portugal. Não sei. Do que em Lisboa. Yeah, se calhar, não sei se é da minha tez, se é da barba, se é uma coisa assim, mas acontecer, não sei. Mas vem muito mais confiante. É impressionante quando uma pessoa tem uma pequena paixão ou um pequeno envolvimento emocional, não sentes maior. Epá, efetivamente sim, aprendi coisas sobre mim próprio que desconhecia até hoje. Não sabia que gostava de agredir pessoas. Espera lá, que eu já que isto é um diálogo curto, mas o que é que isto acontece? Nesse envolvimento havia esse desejo que tu fosses um homem violento? Sim, basicamente sim, sei lá. Ok. Foi um bocado complicado e eu nem sei muito bem ainda se dá para descrever isto de forma muito categórica, mas pronto. E isso conta como um homem violento? Ou seja, é-te pedido que tenhas um comportamento agressivo. Sim. Tu és. Sim. Não, epá, sei lá, estou a corresponder a um fetiche, não é? Estou a corresponder a uma necessidade, vamos dizer. Pequeno personagem. Mas sei lá, não estou habituado a chamar a puta do caralho a uma pessoa, não é? Quando Claro, a fazer coisas. claro. Gostava de pedir desculpa aos... Eu sinto que a linha entre o que tu queres contar e o que tu não queres contar é uma confusão, porque tu disseste que não ias abrir o teu jogo e de repente passas muito mais do que eu esperava. Sim, Eu só acontece que estavas apaixonado e acabámos nisto. acho que é suave, quer dizer, não estou a comprometer a identidade de ninguém, nem estou a dizer o que é que eu fiz, não é? Claro. Vês que ela possa vir a Lisboa um bocado deslumbrado com esse limão mais agarrido? Eu acredito que não será por causa disso em particular, porque foi um processo de aprendizagem, como te digo, e foi um bocado complicado até assumir essa personagem. E no dia a seguir foste beber um café americano e passar por essa experiência? Isto foram 3 dias consecutivos, assim, foi uma experiência longa. Talvez possa ser um Peter is the best num próximo episódio. Eu sinto que ainda estou tipo Ok, ainda estás a viver e estás com um jet lag de meia hora, mas muito obrigado pela tua partilha, Limão. Convido-te a participares quando quiseres. Hoje temos um grande convidado, como tu sabes, André Santos. Curiosamente ele chama-se Carlos André, mas ele prefere ser tratado por André, que é um rapaz que eu tive conhecimento dele através do realizador deste podcast, o teu grande amigo João Vaz, que disse: há ali um miúdo que eu acho que é capaz de ter graça a vir ao podcast, e estamos aqui hoje com ele. Grande André, como é que estás? Estou bem, um pouco nervoso, mas estou ótimo. Estamos sempre nervosos. Eu às vezes sabes que estou a gravar o podcast e penso, impressionante como eu estava nervoso, mas não está a aparecer. Pois. Porque os nervos existem sempre, não é? Pois é. É um traço evolutivo, o ser humano sempre foi nervoso. Claro. É, pois. Posso tratar por... É engraçado, porque é que queres ser tratado por André se Carlos é tão forte? O Carlos já era mais formal. Utilizávamos na escola, os professores me chamavam de Carlos. Já em casa era André. Todos me conheciam por André. E impressionante, quando alguém me chamava de André na escola, principalmente as meninas,
soava aquele paixão. Opa, André. Eu gosto mais de André, por acaso. Então, Pois. André, é um bocadinho tu a trazeres mais doçura para ti. Pois. O Carlos era o Carlos, 1048. Pois é. Não gostava de uma, principalmente quando os professores me chamavam para ir lá pegar o texto, para ver os resultados. E eu lembro que poucas vezes eu me interessei por matérias escolares que realmente eu não tinha qualquer tipo de apreço, principalmente da filosofia, matemática, química. Embora fossem muito importantes, eu desconsiderava essas matérias. Desconsiderava, mais tarde vieste apaixonado por elas. Exato, a história principalmente. Pois tu gostas muito de história. Pois. Deixa-me só fazer aqui uma pequena explicação de como é que tu chegas até aqui. O João disse assim, pá, ali um rapaz muito porreiro, que era um rapaz que trabalhava aqui no sítio, fazia aqui umas limpezas, não é? Exato. E de repente houve aqui um escritório que viu potencial nele e tu agora trabalhas aqui dentro do sítio. Exato. Onde é que trabalhas? Na Y-Chroma. É uma empresa, eles vendem roupas, pertence a um norte-americano, o Max, e ele é o CEO da empresa. Desde o início conversávamos e ele, como não era muito bom de inglês, era tudo nervoso, era meio fechado, e uma vez ele me deu um presente para o Natal. E eu passei quase 2 semanas a dizer como é que eu vou lá agradecer ao Max. Eu tive que ir e um dia ele estava lá na cozinha, eu fui lá e disse, olha, what's your name? Que é a pergunta básica. Eu perguntei de onde que ele era, começámos a conversar e tudo mais, aí desenvolvemos mais a conversa, ele começou a interessar por as coisas que eu sabia, eu comecei a falar de história para ele, dos países, das nações, da geopolítica, e as nossas conversas começaram a ficar cada vez mais intensificadas. Ou seja, sempre que ele me via, parávamos e conversávamos. Às vezes eu até roubava 30 minutos do dia dele só para conversar com ele. E desenvolvemos uma boa comunicação até que um dia ele chegou e disse, olha, estamos a precisar de pessoas para trabalhar lá connosco, tu não gostarias de tentar? E ele já tinha me oferecido 2 oportunidades antes. Uma era para estudar uma coisa sobre joias, porque eu já tinha falado que eu trabalhei na joalharia da minha tia lá em Cabo Verde. Ele disse que se eu gostaria de tentar, eu disse, vou pensar. Aí neste vou pensar, eu nem sequer pensei, esqueci. Eu gozava sempre as oportunidades que ele me dava, porque eu achava que era um blefe. Tinha aquela sensação de, é uma autopercepção negativa, já preconcebia um conceito antes dele acontecer. E até que ele disse, olha, eu acho que ele cansou e disse, acho que isto vai parecer ser mais realista, convidá-lo para vir para cá. Ele me convidou e eu fui lá. No início foi um bocadinho complicado, eu não conseguia me adaptar muito bem com o pessoal da equipa. São todos ingleses? Não. Há uma maioria lá que é português, mas existe uma diversidade muito grande que é muito interessante. Há pessoas que são da Ásia, Bangladesh, Paquistão, há um sujeito lá que é de Paquistão e uma mulher que é de Bangladesh. E há também uns que são da América Latina. Temos um que é do Paraguai, e temos um que é do Brasil, havia 2. Uma foi-se e agora só sobrou uma que é brasileira. Foi-se embora. Pois, e tem lá aqui um rapaz paraguaio. Mas está entre nós. Está entre nós, não foi para lugar nenhum. Sim. Desculpa interromper-te só para dizer. Pá, então teve aqui uma convidada que era a Margarida Marinho e que me deu um ensinamento quando eu tinha, ora, a tua idade, um bocadinho, 19 anos, 20 anos, e ela disse-me, vocês têm que dar sempre o máximo. Mesmo que estejam, por exemplo, a limpar uma casa de banho, há sempre alguém a ver no vosso trabalho. Pois é, há sempre alguém. És a prova disso. Estavas aqui a fazer um bom trabalho, esta pessoa reparou em ti. Exato. Já estamos na segunda pessoa que repara em ti, porque o João já tinha falado contigo e disse, pá, o gajo tem uma cabeça, adora a história, pá, devias ter o gajo no podcast. Portanto, onde nós estamos temos de dar o máximo, não é? Pois é. Eu sou muito ligado nessa questão de produtividade. Às vezes eu faço mesmo só por fazer, não espero reconhecimento de alguém. E aqui existe uma pressão muito grande para que tu sejas muito produtivo, porque Portugal é um país aqui muito capitalista. Embora exista uma certa máscara de socialismo, acho que não tem socialismo nenhum. Não acho que é só em Portugal, na sociedade ocidental total. Começou a nascer um individualismo extremo nessa fase do capitalismo, onde as pessoas começaram a ter um foco mais em si próprias, começaram a se ver como um protagonista de uma história que eles criam na própria cabeça, tipo, o mundo me pertence, ou um dia eu vou ser um milionário ou bilionário ou qualquer coisa, e eles ficam presos nessa ideia e acabam, tipo, meio que dando o máximo de si o tempo inteiro. A frustração vem quando às vezes não há reconhecimento, mas eu não tinha essa frustração porque eu não colocava muita perspectiva no reconhecimento do próximo, mas
acontecia, as pessoas chegavam a mim e diziam: tu és muito inteligente, eu gosto de conversar contigo. O primeiro foi um que trabalha também aqui no sítio, é um Nuno. Antes eu não conversava com ninguém, ele era muito extrovertido, chegava, perguntava as coisas, e aí fomos conversando, e aí eu pulei para o outro também que trabalhava aqui, nos assuntos de jogos. Eu reparava nas pessoas, o que é que eles gostavam ou não, e eu conversava com eles do tema que eles gostavam, desenvolvia a conversa, porque eu não tinha muitos amigos. Ainda não tenho. Acabaste de dizer uma coisa fabulosa. Percebias-te qual era o tema que eles gostavam e Exato. desenvolvias adaptas. Exato. Eu ia falando das coisas que eles gostavam. Mas voltando aqui só atrás um bocadinho no tempo, portanto, tu nasces na Ilha de Santiago, Exato. tu nasces em 2004, tu neste Exato. momento tens 20 anos, portanto, há uma expectativa de realidade. Portanto, Exato. um dia... Mas vamos começar primeiro por Cabo Verde. Portanto, tu nasces em Santiago, Exato. nessa bonita ilha. É. E nós estávamos a trocar umas bolas e tu disseste que nasceste numa maternidade sem condições para acolher as mulheres. Não era uma Imaginas- maternidade. Como é que tu... Não era uma maternidade sequer. Fui lá em casa. Era lá em casa. Exato. Tu nasceste num lugar... Exatamente. Para acolher uma mulher numa hora de parto, eles usavam mais os procedimentos tradicionais. E eram as mulheres mais velhas, que tinham mais experiências, que faziam esse tipo de procedimento. E no meu caso foi uma mulher muito velha, que era muito famosa naquela época lá. As pessoas conheciam, valorizavam o trabalho dela nessas questões, e foi lá ela que foi lá e fez o meu parto. E minha mãe na época tinha 17 anos. Como é que tu imaginas o dia do teu parto? E consegues visualizá-lo? Eu consigo, porque foi num quarto que eu passei a viver naquele quarto também, dormia naquele quarto lá. Lindo, né? Moraste no quarto onde nasceste. Pois é, e eu... Tu mereces aquele quarto. Eu entrava lá e eu nasci aqui, foi aqui, porque eles diziam, e nós não tínhamos muito entretenimento, não tinha internet, não tinha bibliotecas para tu ires e entreter-se um pouco, então falávamos de histórias do passado o tempo inteiro. Era tipo uma tradição de passar histórias de forma oralmente, e nós contávamos histórias, piadas e tudo mais. Passei por essa experiência, porque as pessoas mais velhas falavam: eu te vi nascer, tu nasceste no quarto X, quando eras pequeno já andava sempre pela rua. Tu te referes sempre a pessoas. As pessoas... Em vez de dizer a família, dizes as pessoas. Quem eram as Lá era uma comunidade muito grande, mas como não era tão grande como uma metrópole como Lisboa, muitas pessoas se conheciam. E esse conhecimento se pulava para as áreas mais íntimas, então muitas pessoas sabiam o segredo dos outros. O meu avô, por exemplo, no total tive 10 filhos, todos viajaram, e nesses filhos, o meu pai, temos uma relação muito pouca relação, não somos muito íntimos, muito pessoas? Por próximos. isso é que tu usas essa comunidade, não é? Exato. Quando tu estás lá e tu és pequeno, tu estás a crescer, não conheces muitas pessoas, porque acabaste de nascer, enfim, estás a viver e a ter aquelas experiências, saber os segredos dos outros. E é claro que lá, por ser uma sociedade muito pouca desenvolvida tecnologicamente, havia muitos tabus sociais. Então as crianças não podiam saber certas coisas, o sexo era um tabu, discutir a religião era um tabu, nem sequer se discutia religiões. E eu cresci nesse ambiente. E como é que tu ias sabendo das coisas? Como é que tu passas daqui para... Era desafiando estes tabus, porque sabes como são os meninos. Nós crescíamos e havia aquelas fofocas, dizendo: o fulano X, escutei que o fulano X fez isto com a esposa, o fulano X bateu na esposa. Então era através disso que eu tínhamos um pouco de conhecimento em relação à vida dos outros. Mas nós éramos todos assim. Por exemplo, eu cresci num grupo muito grande de família, porque diferente de cá em Portugal, que família és tu, a tua esposa e as tuas filhas, e através dos teus pais, lá se estendia-se os laços familiares muito, porque era uma comunidade. Exatamente. E lá tínhamos um senso de coletivo, às vezes trabalhávamos coletivamente. E cá em Portugal, por exemplo, não se dá muito valor à chuva, por exemplo. Vê lá, ele chove, não chove, vocês... Já está mais, hoje em dia já está a agricultura. Exatamente. Mas lá em Cabo Verde, no lugar onde eu nasci, a chuva é uma coisa essencial. Porquê? Porque dependemos deles para fazer uma das práticas tradicionais, que é muito importante nas ilhas de Cabo Verde, por exemplo, que se chama cimenteira. Os nomes mais tradicionais são as águas. E no crioulo ele fica literalmente às águas. E nesta em crioulo, as águas é às águas? Exato. Já aprendi um. As águas. Exatamente, é uma prática que começa entre junho e vai até setembro. É uma prática de agricultura e que depende da água da chuva, então é um processo totalmente natural. Tem que chover para que isto aconteça. Ele funcionava da seguinte forma: tu tens um terreno, precisas de alguém para semear e tu já marcaste um dia para fazer esta prática de sementeira. E tu vais dizer: olha, o fulano X ou o fulano X, as famílias e, enfim, mesmo já até mais distantes da tua família, que vais semear no dia X. Os homens tinham uma função
específica, que era cavar. As mulheres tinham uma outra função mais específica, que era botar os sementes e cobrir a terra com o pé, se usava o pé, não havia outros instrumentos. E nós, que éramos miúdos, servíamos para quê? Para ser mandados às vezes. Dávamos águas para quem estava a semear. Chove muito pouco em Cabo Verde, não é? Chove muito pouco. É por isso que rezamos pela chuva. Era uma loucura quando chovia. Pois, havia muita comida, havia muito milho. O semente essencial é o milho e nós fazemos quase tudo com milho. Dá para fazer cuscuz, o prato tradicional que é cachupa, dá para fazer uma espécie de... Não é literalmente pastel, mas se parece um pouco com pastel, dá para fazer canja, fazemos quase tudo É com milho. engraçado, sendo em Cabo Verde, a pessoa associa mais ao mar, mas a tua atividade onde estava a tua comunidade era agricultura, Exato. onde estavam todos envolvidos. Exatamente. Eu nasci muito longe do mar, então não havia atividade da pesca ou essas coisas. Como é que chamava essa tua terra? Picolhão. Picolhão. Exatamente. É um nome engraçado. Até acordaste ali mal. Não foi? Picolhão, ninguém se vai esquecer. Tu vens de Picolhão, tu no fundo vens de onde toda a gente vem, não é? De um picolhão. E depois passas para a praia. Exato. Com que idade? Com 11. Foi nessa altura que a minha mãe viajou para cá, para Portugal. E tu fazes... ou seja, tu vais para a praia, mas tu também vens para cá. Okay. Exato, eles veem. Mas diz-me uma coisa, tu vais concluindo sempre a escolaridade, vais fazendo o percurso normal? Exato. Sempre? Exato. Eu terminei, como não dava para fazer o... Então havia primária em Picolhão? Exato, havia a escola primária. Quem era o professor? Havia 3 professores, eu lembro. Eu tive 3. Talvez já tive bons professores? A educação lá era muito arcaica e havia métodos pouco educativos. Se esses professores tivessem lido o Paulo Freire, talvez não teriam feito aquelas coisas que fizeram. Havia violência, porque era comum o uso da violência no ensino. Reguada? Exatamente. Exato, havia a régua, nós chamávamos de palmatória. Ainda lembro... Cá também. Exatamente. Eu ainda lembro de um que era... Hoje eu vejo aquilo e disse, isto é muito bizarro. E eles tratavam aquilo como normal. No final da aula, havia uma prática chamada tabuada. Eu te faço uma pergunta, quando que é 2 vezes 2, tu não sabes responder. Eu passo por próximo, ele responde 4, então tu vais levar 4 perguntas. Tinhas que pegar lá a mão do teu colega. E outra coisa... Todos, era mesmo comunitário. Exatamente. Todos. Exato. E como quem era mais inteligentes não apanhavam. E como as crianças não sabem muito bem gerir as emoções, acabava desencadeando o ódio um para o outro, e até mesmo pelo professor. E o ambiente educacional, que era para ser um ambiente onde havia harmonia, muito aprendizado, acabava criando essa estagnação entre o professor, alunos e aquele mesmo ambiente de escola se tornava um ambiente muito desagradável para se estudar. Gostarias de ser um dia professor para ir compensar esses miúdos que agora... Eu não seria violento como professor, eu acho também que não teria muito paciência com crianças para ensinar, mas eu acho que seria muito interessante falar, porque eu consigo imaginar eu criando um ambiente muito apropriado para o conhecimento, porque quando eu estou a falar com pessoas, eu percebo que o assunto está chato, geralmente eu pergunto do que é que elas gostam. Gosto de conversar sobre o quê? Eu gosto muito de política, então quando eu chego perto de uma pessoa e quero conhecê-lo, eu pergunto, és de esquerda ou de direita? Se ele... já mostrar aqui, exatamente, porque geralmente quem diz este tem uma posição, as pessoas que estão no meio ou que estão atrás dessas pessoas geralmente veem essas pessoas como alinhados mentalmente, ou seja, essas pessoas ignoram os fatos históricos, pegam apenas aqueles que os convêm como verdade e seguem isto cegamente. Tipo, há quem diga Hitler era um sujeito bom, era uma boa pessoa, ele fez o certo. E há quem diga Stalin era um sujeito bom e ele fez as coisas certas, mesmo os dois lados sejam tiranos. E há pessoas que defendem os dois de forma cegamente até hoje. Então eu tentava convencer essas pessoas a fazer uma análise fora da história. Independente. Exatamente. Consideras-te uma pessoa independente? Geralmente eu não pego uma posição para defender. Até hoje não peguei. Eu gosto de ver as coisas apenas. Gosto de analisar muito história, porque a história são factos, não é? Exato. Se bem que na história, sabes como é que é? Pois. Há várias histórias. Exato. Às vezes nos livros de histórias, as histórias não estão contadas como realmente se passaram, não é? Porque os exploradores, em a maioria das vezes, principalmente na antiguidade, nas histórias clássicas, muitos deles escreviam a história de um ponto de vista de um vencedor. Vamos supor, um rei foi à guerra, venceu esta guerra, ele vai contar da forma que lhe convém, claro, que as gerações futuras devem saber. Isto acontecia muito em Roma. A elite romana sempre escrevia a história da forma que convém aos imperadores que estão a governar de que a história seja contada. O Nero era muito ruim porque a elite
convenceu a maioria dos historiadores que vieram seguintes de que Nero era ruim com informações. Eles pegavam informações sobre que Nero, somente as informações que mostravam Nero como um tirano. Mesmo que no início Nero não era um sujeito ruim, não era muito diabólico, como a história mostra. Mas nós conhecemos Nero, pôs fogo em Roma porque queria construir um palácio, usava roupas muito exageradas, matava pessoas deliberadamente, e a verdade nem sempre assim, é um pouco desequilibrada, porque eles pegaram somente as informações erradas sobre Nero, que certamente ele fez coisas ruins, e apresentaram a história. Quais são as mentiras que tu encontras na história de Portugal? De Portugal, Assim, uma mentira de salto mais à vista. que eu vejo assim logo de cara, Que está inscrita nos portugueses e que tu consideras que a história não estava bem contada. eu acho que é quando muitas pessoas dizem, por exemplo, pessoas que olham de fora dizem que quem construiu Portugal, aliás, quem construiu Angola, Moçambique, Timor-Leste e tudo, que tudo que está lá de tecnologia e invenção foram levados a cabo por os portugueses. Isto não é verdade. Eu já até conversei com um português que ele disse claramente que a colonização foi uma coisa benéfica para as colónias, que tudo que foi feito, mesmo a escravidão, foi necessária. E quando eu vejo essas pessoas dizendo isso, eu digo, será que eles aprenderam isso na escola ou em algum lugar? Porque eu gostaria de conversar mesmo com um professor de história português para entender como que eles explicam a história de Portugal, principalmente da colonização, para os alunos nas escolas, nas universidades, seja lá onde que for. Do que eu me lembro, está meio vago. Mas na história de Portugal todos os reis eram sempre heróis, não era? Que conquistaram. Exatamente. Não sei se me permite, é que eu acho que esse raciocínio que tu apresentas é bastante justo e começa logo na história dos descobrimentos. Isto é um termo assim um bocado polémico, mas a ideia de que os portugueses descobriram o Brasil ou descobriram Angola ou o que é que seja, é um bocado esquisita quando na verdade já existia lá gente. Mas eles descobriram o caminho marinho. Exatamente. E quem estava perdido, exatamente, quem estava perdido eram vocês. Exato. Era a Idade Média. A Europa estava toda estagnada. A religião tinha um peso muito forte. Não havia ciência. Vocês queimavam todos os cientistas vivos. Mulheres que faziam chás e sabiam curar qualquer doença também iam para a fogueira porque era uma bruxa. O que os portugueses descobriram eram as rotas marítimas que levavam até certos locais, que já haviam povos habitando lá, que havia ciência, havia religião, havia línguas que se escreviam, faziam poesia, cantavam, havia alfabetos, havia tudo. E diz-me uma coisa, esse choque de realidades, sabendo tu que tantos portugueses acham isso, o que é que isso faz à ligação que tu sentes com os portugueses? Eu acho que somos todos iguais. Eu também costumo rever esta situação, fazer uma situação reversa. Eu pergunto, seríamos talvez iguais a vocês durante a colonização? Seríamos tão cruéis? Ou seríamos tão menos cruéis do que vocês durante, se fôssemos nós a colonizar a Europa? Claro, essa cruel, há um povo que é cruel, mas outro povo nas mesmas condições na época não seria cruel? Eu acho que sim. Acho que sim, não é? Porque foi um período muito turbulento. Porque os humanos, estamos a falar de Exatamente. humanos, e os humanos às vezes são maus. O Homo sapiens, ele carrega muitas emoções que ele trouxe da evolução consigo. Muitas partes dessas emoções foram úteis durante a evolução, como o ódio, por exemplo, a ansiedade constante, o medo do diferente, porque vivíamos em grupos muito pequenos. E esses grupos se estabeleciam por uma base de conhecimento muito íntimo um dos outros. Então, a comunicação e a ligação entre eles eram muito forte. E não havia muitas grandes divisões entre esses grupos. Então, quando havia indivíduos de grupos diferentes, a desconfiança protegia esse grupo. Porque o diferente poderia estar a competir por terras, a competir por gados para caçar e tudo mais, e o ser humano carregou esses traços evolutivos até aqui. Só que agora esses traços, logicamente, se tornaram inúteis, porque o ódio constante pelo diferente leva à autodestruição. Claro. E nós não estamos a reconhecer as diferenças entre nós, porque, cientificamente falando, todos que habitam a Terra hoje, os humanos, são os Homo sapiens. Nós somos os últimos que restaram. Os Neandertais, os denisovanos e tudo já se foram há quase 10 mil anos atrás. Então, nos últimos tempos, nós somos os únicos Homo sapiens aqui na Terra. E nós carregamos muita bagagem genética. E essas diferenças que percebemos entre ti e eu, que é lógico, tipo, tu és um homem branco, eu sou negro, são características que surgiram com as adaptações em regiões onde estávamos. Por exemplo, eu sou negro, porquê? Porque os meus antepassados estavam na África. Naquela época, o planeta começou a superaquecer
E para a seleção natural não nos eliminar, ele nos deu um escudo, que é a melanina, que cobre a nossa pele. E vocês que estavam cá na Europa não precisavam disso e, obviamente, não tiveram esse ritmo evolutivo, não precisavam de tanta melanina para sobreviver, porque a Europa era uma região mais fria. Vocês não precisavam disso. Só que essas diferenças não nos fazem ser de espécie diferente. E muitos de nós hoje temos muita dificuldade em lidar com isto. Línguas, religiões, idiomas, tudo isso é uma diferença de adaptações em regiões diferentes. Na tua leitura, achas que há esperança para a divisão no mundo? Para mais divisões. Nós estamos tão divididos, não é? Exato. Parece que está pior. E procuramos dividir mais, procuramos nos identificar mais, principalmente com este aumento de nacionalismo. Porque estamos numa época onde hoje muitas pessoas passam por essa crise de pertencimento e muitos de nós procuramos por essa identidade. Se ela não for individual, que seja coletiva. E ser coletivo é muito melhor ainda. Muitas pessoas que não conseguem encontrar a si próprio querem se encontrar em grupo. E isto é muito explorado, por exemplo, por partidos de extrema-direita, porque eles fazem com que pessoas se sentem muito pertencidos em questões, por exemplo, de crises económicas, crises sociais. Há partidos de extrema-direita que aproveitam disto, que é dessa crise de pertencimento. Exatamente, que as pessoas não... E de identidade, as pessoas não sabem, olha... Exatamente. E vamos supor, se tu estiveres muito frustrado da vida, não estás a conseguir um bom emprego, tu queres culpar alguém, que essa pessoa não sejas tu. Há de aparecer alguém para te acolher. Estas pessoas são pessoas de extrema-direita, porque eles vão espelhar os teus fracassos em outras pessoas. Eles vão procurar sempre duas coisas que são essenciais. Primeiro, eles trazem soluções muito simples para problemas que são muito complexos. E segundo, eles trazem consigo um bode expiatório. Foi o que Hitler fez na Alemanha nazista. Quando a Alemanha já estava destruída, o resultado da Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam estagnadas, a Alemanha foi culpada e foi responsabilizada pela guerra do Tratado de Versalhes, que ocorreu após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Alemão, e a República de Weimar não estava a dar conta de tudo. E o Hitler surgiu num momento perfeito para usar os arquétipos que ele tinha. E o que é que ele fez? Primeiro, ele procurou bodes expiatórios, pessoas para culpar pelo que estava a acontecer. Quem foi o principal? Os judeus, que de nada tinham a ver com a derrota alemã na guerra, e também certas classes sociais que ele detestava, e burgueses que ele não tinha muito já como pactar, e políticos de um partido que ele também não gostava muito, por exemplo, dos marxistas, ele não gostava, nem mesmo dos capitalistas. Estabeleces muito o paralelismo, volta e meia puxas para o Hitler. Tu achas que estamos nesse risco? Tens medo que isso aconteça? Aqui em Portugal, eu acho que não vai voltar a surgir uma pessoa como Hitler. Porque, de certa forma, nós temos conhecimento muito visível da Segunda Guerra Mundial e dos resultados do nazismo, do fascismo e tudo mais. Porquê? Porque nós, hoje, fomos educados com vídeos, áudios e tudo, tem tudo uma documentação histórica do que os nazistas fizeram. E nós aprendemos isso na sala de aula. Para uma pessoa não se tornar um nazista, ele só precisa estudar todo o assunto do nazismo. Mas na própria Alemanha, a extrema-direita... A crescer, mas eles não se apresentam mesmo como um nazismo. Porque o nazismo não é só uma ideologia política. É irrepetível. Precisamos entender que o nazismo é um projeto de morte. O projeto final do nazismo é um projeto de morte. Porquê? Porque ele traz consigo uma eliminação de vários grupos sociais, o extermínio de judeus, negros, homossexuais. E isso começa propriamente nem mesmo com os judeus, com os comunistas que foram acusados de queimar, de botar fogo no parlamento da Alemanha, que agora não recordo o nome, acho que... Bundestag. Como? Bundestag. Bundestag ou algo assim. E está cá o limão? Cá estamos. Eu pensei no limão para aqui porque... Por causa desta, não é? O Alberto não dá destas. Yeah. Então o nazismo é um projeto de morte. E um historiador concorda comigo nisso. Porque quando ele estuda o nazismo, ele não encontra uma grande vaga de ideologias políticas ou filosofia política ou teoria política como existe no capitalismo ou no próprio socialismo, porque eles apresentam soluções políticas, económicas e sociais para uma população. Já o nazismo não, ele apresenta simplesmente soluções fáceis para problemas que são complexos e ele retira da sociedade um grupo social que ele desconsidera como humano, desumanizando a própria. Tu sentes
eu tenho que te ir controlando porque eu percebi que tu arrancas e podes estar 40 minutos seguidos. Pois, Eu vou-te gerindo. Sabe, muitos amigos que eu tenho ficam muito aborrecidos facilmente comigo, porque quando eu começo a falar sobre história, eu nunca mais paro. E alguns consideram chato, porque eu não costumo mudar de assunto. Principalmente quando eu estou a falar de coisas que eu gosto, eu não costumo mudar de assunto. Tipo, de falar do Instituto de Ciências Sociais a ter discussões com malta de ciências políticas ou uma coisa do género. Ele, no fundo, eu acho que temos aqui um puto que é um historiador autodidata, não é? Eu procuro Há pessoas que começam a tocar violas. O quê? Eu procuro sempre sobre histórias, eu estou sempre a procurar. Tu queres ser historiador? Já és, mas já és porque já estudas por isso. Eu acho que é o teu curso. Que esta profissão, exatamente. Acho que esta profissão é muito especial, porque quem registra a história está a prever que pessoas no futuro saibam de coisas que aconteceram neste período histórico e talvez não repitam, exatamente, e talvez não repitam o mesmo erro que nós nesse período estamos a cometer, como que é o erro de simplesmente ignorar o que está acontecendo na Palestina. Normalizar a destruição de um povo total, deslocação, crianças sendo mortas. O que é que tu sentes em relação, por exemplo, Portugal é um país que tende a ser um bocadinho neutro a nível de pensamento, não é? Exato. Vocês são muito neutros, no total. É um povo um bocadinho neutro. Acho que muito neutro. Como é que tu explicas do que tu tens sentido, porque é que explicas que os portugueses são um bocado neutros a nível de pensamento político? É interessante, porque se tu fores na história, principalmente a partir da colonização, Portugal sempre aparece lá no meio, muito indeciso. Eu acho que o Estado português nunca quis ser, nunca procurou, por exemplo, por guerras. Portugal foi para a Austrália encontrar a história, encontraram a rota comercial que levava para o Japão, chegaram na Índia, mas nunca chegaram a colonizar essas partes, porque eles não tinham força militar suficiente para... É um país que, no fundo, tinha um certo poder, mas só que reconheciam os seus limites e não avançavam para além deles, não davam passos mais longos. Achas que a coragem de um povo está relacionada com a sua dimensão? Eu acho que sim, principalmente com a sua força militar. Exatamente. Veja lá, a Ucrânia temos aqui um exemplo de um povo que está a ser corajoso. Mas tu achas mesmo que os ucranianos iriam lutar nesta guerra se não tivesse o auxílio ocidental? Claro. Sem o apoio ocidental. Sim, mas Portugal também podia ter auxílio ocidental. Tem uma história muito interessante sobre Portugal. Quando eles proporam, porque foram os portugueses que proporam a Conferência de Berlim, após a Guerra Franco-Prussiana, eles levaram lá uma famosa questão que ficou conhecida na história como uma mapa cor-de-rosa. Esta questão fazia o quê? Pegava Angola e ligava Angola ao território de Moçambique, conectava aquela região toda, para ficarem só para si, para não ter que cruzar todo o Cabo da Boa Esperança, para chegar na Angola e Moçambique e ter uma rota comercial direta por terra, e não ter que pagar imposto, por exemplo, para a Inglaterra. Porque naquela época a África não estava propriamente bem dividida. Eles levaram essa questão da mapa cor-de-rosa. No momento, todo mundo concordou. Os países que estavam lá, a Itália, a Alemanha, os holandeses, concordaram. Só que os britânicos já tinham um plano que era ainda mais ambicioso, de conectar Cairo, no Egito, à cidade do Cabo, na África do Sul. Aquilo arruinava o plano português, porque eles tinham que ocupar o centro dos países que os portugueses teriam que ter para ter a conexão de Angola e Moçambique. Só que os britânicos logo apresentaram aquele plano e os portugueses simplesmente se retiraram, porque sabiam que não podiam medir a força com os britânicos. Mas era um exército muito maior, não é? Exato, os britânicos eram o maior império daquela época. É falta de coragem ou foi inteligência também? Porque foi inteligência. Era soldados para morrer. Foi inteligência, porque lançar aquelas guerras era entrar numa guerra que tu irias perder. Tu vais perder. Exato. Então vocês sabiam disso e não vamos lutar contra ele. Dada a nossa dimensão, temos que fazer mais cálculos. Exatamente. E o empate português era sempre com a maior potência da época, que eram os britânicos, porque eles achavam um lugar, os britânicos queriam ocupar e obviamente os portugueses não poderiam disputar com os britânicos. É um país menor. Era um império naquela época muito forte, mas comparado aos britânicos não chegava nem perto, que já estava a dominar o mundo inteiro. Tu já moras cá há quantos anos? Moras cá há 3 anos. A vivência em determinado país, um X número de anos, não nos faz sentido esse país? Para sentir português? Ainda é cedo. Eu acho que é muito cedo. Eu teria que ter muito mais assim. E outra coisa, então a identidade portuguesa é muito... não estás a adorar Portugal? Não é que eu não estou a adorar Portugal. Não, no sentido de... O país é muito bonito. Só que assim, a identidade portuguesa é muito reservada aos portugueses. Porque percebes uma coisa, os portugueses têm uma coisa que é muita formalidade. Vocês são muito formais. Somos nós. Exatamente. E a outra coisa, a formalidade, ela paga... Mas tu és formal também, não é? Eu tento ser.
mas não é possível na maioria das vezes. Ela apaga as emoções. Muitas pessoas, por exemplo, quando converso, vamos para algum lugar onde temos que resolver algum tipo de Elas burocracia. apagam as emoções. Exatamente. E está lá uma pessoa, Espera, elas estão aqui a ser... há lá uma pessoa, às 8 da manhã, ora pois ninguém quer acordar, sei lá, às 6 para ir trabalhar e estar lá às 8 da manhã. Eles mostram aquele sorriso que é muito falso, mostram aquele comportamento sereno e calmo, não estão calmos, estão aborrecidos. Há uma fila de 30 ou 40 imigrantes, eles estão muito aborrecidos, não querem estar lá praticamente, e ficam lá, olá, boa noite, bom dia, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Existe toda uma rotina, um roteiro, perdão, de formalidade, é meio que vocês estudam aquilo. Eu preciso ser isto. E isto é muito cultural, porque se eu encontrar um cabo-verdiano na rua, vamos tipo desmembrar isso de uma forma mais tranquila, Mas percebes? tu és um cabo-verdiano regular, tu? Tu também pareces formal. Eu tento também- ser, às vezes já tento ser. Ou já foste portugalizado e já pagaste as lições? Muitas das vezes é por causa mesmo da convivência convosco. É porque anos atrás, quando eu estava com raiva, as pessoas conseguiam perceber isto muito rapidamente. O tom de voz aumentava, eu ficava um pouquinho mais Estás frustrado. livre, então estás contido. Exatamente, os ombros já começavam a mover o tempo inteiro, dava para ver que eu estou com raiva, mas aqui as pessoas são muito tranquilas. Tipo, estás a conversar com uma pessoa, a conversa começa a desalinhar, eles conseguem manter a calma, a serenidade e falar tudo tranquilo, Certo. e aquilo parece tudo normal. Há pessoas que se odeiam. Consegues ter uma formalidade, os dois conseguem formar entre si uma formalidade Engraçado, Lima, já viste esta análise? e jogar tudo fora, dizer, olha, eu não estou chateado, estou calmo. Até mesmo aqui na CIT dá para perceber isto, porque a maioria deles acordam muito cedo para ver cá. Este é um deles, né? Ele está sempre tranquilo, eu nunca o vejo chateado. Eu falo, este gajo deve ser aborrecido, porque não é fácil acordar a esta hora da manhã para vir cá trabalhar. E ele está muito tranquilo. do João. Sim, sim. Não só do João, dele também. Eu. Ai, do limão. Exato. Pois. É, por exemplo, ele mais tranquilo de Olha, todos. Pois, curiosamente eu sinto que sou demasiado transparente quando estou chateado com as pessoas, mas eu percebo mais ou menos, sei lá, agora estive nos Estados Unidos uma semana a contactar tipo, com pessoas de serviço ao balcão ou o que é que seja, e elas têm uma simpatia na forma de falar contigo. É como se eu estivesse num filme de Hollywood. E eu pensava que as pessoas fossem um bocadinho menos formais, ou fossem um bocadinho mais ríspidas a falar. Nada. Não, nos Estados Unidos eles são muito plásticos, por exemplo, no turismo, mas é tudo espetacular. Tipo, olá, bem-vindo ao nosso restaurante. O que é que vai ter? Um cheeseburger. Excellent choice. O português não é tão plástico. E é mais, não é tão plástico como... Eu acho que sim, porque lá em Cabo Verde não existia muito formalidade. As pessoas tratavam os outros normais e as emoções existiam. Então, peraí, o que nós estamos aqui a falar é que estamos a dizer muitas coisas ao mesmo tempo, Exatamente. que é... Eu já percebi isso. Estamos a falar um bocado da expectativa e realidade, não é? Exato. Tu vens para Portugal, vens há 2 anos e tinhas uma expectativa. Exato. E tu vens com... Então faz-me um bocadinho essa expectativa e realidade. E o que Eu já- estás-me a contar é a realidade, não é? Exatamente. Qual era a tua expectativa, então? Quando eu já tinha projetado como iria ser tudo. Então pronto. E o que eu não projetei, o que eu não enfiei lá na história, né, o que eu não escrevi, o que eu não prescrevi que iria acontecer, e queria ter uma onda enorme de burocracia a ser seguida, que eu não estaria numa classe social onde iria me favorecer muito e que haveria muitos problemas burocráticos. Quando cheguei cá, Não percebi agora essa que disseste. Não iria estar numa classe social que me ia favorecer muito? exato, Como assim? há diferenças sociais, há classes sociais diferentes. Há uma classe trabalhadora, que é português, há uma classe trabalhadora que é estrangeira, que é uma mão de obra estrangeira, e em África exportamos 2 coisas para fora. Mão de obra barata, e 2, são recursos que temos, quase tudo mandamos para fora. E eu faço parte desta mão de obra barata, porque nós que viemos para cá, obviamente viemos com uma expectativa, mas o Estado português sabe que nós não vamos conseguir ascender socialmente. Então somos Eu ia reservados. dizer o contrário. Exatamente. Eu ia estar numa classe social que não me ia favorecer. Exato, que não iria me favorecer muito para eu ter esses objetivos. Porque Achas que já existe que o teu crescimento à partida já tem um teto? Exato, eu já tinha visto, quando eu cheguei cá, já tinha tudo um plano que eu queria fazer. Eu imaginava que eu iria todos os dias acordar o mais cedo possível para estar na universidade. Eu iria sentar na frente da sala, eu iria dialogar muito, iria realizar debates políticos na sala, falar da minha experiência de vida, e este sonho foi logo anulado por barreiras que eu encontrei a partir do momento que eu cheguei cá. Porque quando
Quando sonhamos, logicamente não botamos barreiras nos sonhos, né? Colocamos apenas os resultados desses sonhos. E quando cheguei cá foi muito difícil no início, principalmente pela questão da adaptação e as diferenças sociais. Então, mas tu foste para a faculdade? Eu cheguei a ir, mas foi somente para pagar. Foi logo o primeiro sonho quebrado. Exatamente. O que é que se passou? Eu cheguei lá principalmente para pagar a propina, obter o comprovativo de propina, que é essencial para tu conseguires o título de residência, porque eles querem saber porque tu estás cá. Claro. Só que a mensalidade era muito cara, muito fora da realidade, custava mais caro do que um salário mínimo. E eu falei, opa, isto logicamente não vai acontecer, não vou conseguir estar aqui. E eu tive que mudar os planos, comecei a trabalhar e... Isso era numa escola privada, numa faculdade privada? Não, eu fui lá na Faculdade de Porto. E qual é que é esse valor, mais ou menos, das propinas? Eu acho que era a partir dos 900 euros, na época que o salário mínimo... Exatamente. A questão é que nós não temos noção de que as pessoas que vêm para cá estudar, tipo a comunidade brasileira dos PALOPs, paga muito mais do que os alunos portugueses. É que eu não sabia desses valores, porque não são os nossos valores, não é? Não são. Então explica lá, Limão. Não, é só isso, e é um bocado bizarro a gente ver pessoas, malta de certas classes políticas, a apropriarem-se dessa ideia de que eles vêm para cá e vêm encher as nossas cotas ou os nossos lugares nas universidades, quando eles na verdade pagam uma batelada de dinheiro para cá estar. Mas porquê pagam tão caro? Porque foi assim instituído pelo governo português, acredito eu. É uma forma... Eu não sei se isto é real, separar o trigo do G ou o que quer que seja, mas basicamente tu estás a fazer com que pessoas de classes tecnicamente mais altas desses países de origem venham para cá e garantes assim que eles tenham poder de compra ou o que é que seja para cá. Isso é para, por exemplo, aproveitarmos dos franceses ou dos italianos, imagina, mas há uma medida geral para todos que não é bem feito. Não corresponde com a nossa realidade. Então, na faculdade, por ano, custava 10 mil euros. Quase me Isto é impossível. Isto é completamente... E quando eu cheguei lá... Desculpa, eu não saber isto, porque não... Eu realmente gostei muito do ambiente. Então, se isso era numa faculdade pública, 900 de propina, quer dizer que numa escola privada, Limão, fica mais barato. Se ele entrar numa faculdade privada, vai pagar também esse extra de ser... Eu não saberei falar de... Sabes o que eu estou a dizer? Esses valores são tão astronómicos que se calhar numa faculdade privada é mais barata, não? Exatamente. E eu tinha ligado para vários. Sim, mas é cara a mesma, não estou a dizer que é viável. E outros disseram 750, outros disseram 600. E quando cheguei cá, a minha mãe disse... Tivemos uma conversa. Isso é fedido. Exatamente. Ele disse, olha, a realidade cá não muda. Nós continuamos pobres, não é? E aí eu fui percebendo quem eu era e a classe social onde eu estava inserida. Claro. Eu fui perceber que eu era um imigrante, eu vim da África, não tinha uma qualificação académica para conseguir um trabalho, de estar num escritório, ter alguém a servir ou qualquer coisa. Também eu percebi que eu não era filho de um político africano que era corrupto, que iria me colocar numa melhor escola da Suíça, pagar as mensalidades, me instruir para quando ele morresse eu for lá tomar o poder. E tu tens algum exemplo, estás a dar exemplos extremados, não é? Exato. Tens algum exemplo perto de ti, um amigo de um amigo que está cá a estudar? Não, por acaso, quase todos. Eu acho que todos mesmo que vieram para cá acabaram mesmo trabalhando. Até as que tiveram as melhores notas. Principalmente as meninas, que destacavam mais nas salas delas, por serem mais organizadas, vieram cá e estão a trabalhar. E isso foi uma grande porrada que levaste logo. Exatamente, porque muitos de nós vemos com expectativas de estudar. Claro. Só que há rendas para pagar, há mensalidades para pagar e tu não vais vir aqui ter a tua própria casa. Geralmente muitos de nós compartilham renda com amigos e tudo mais. Isto dá confusão muito rápido, por exemplo. Percebo. Porque, sabe, eles se desentendem, uma não pagou mensalidade. Tu moras com a tua mãe, não é? Exato. Mas no início eu morava com uma tia minha. Com uma tia. Exato. Tu qual era a faculdade que gostavas de ir? Qual era o teu sonho? Eu queria estudar historiologia, para ser historiador, e depois disso fazer ser um pedagogo, né? Estudar pedagogia, para poder ensinar sobre história, aprender sobre história e escrever também sobre história. Mas, contudo, eu não gostaria de parar de estudar um dia, chegar num ponto de dizer eu sei tudo, porque nós nunca sabemos tudo. Eu não tendo em conta esta pancada que levaste, dura e injusta, qual é que é o teu plano para fazer isso acontecer? Eu quero juntar dinheiro e pagar um curso de História, porque uma universidade geralmente é muito caro, queria pagar um curso de História, só que existe uma outra pressão. Fazer um curso de História não é muito produtivo. Tu não vais ter um emprego, uma rotina de emprego onde vais ter um final do mês garantido, um salário líquido para gastar, para consumir qualquer coisa, não é muito produtivo. Isto também me faz pensar, será que é realmente... Porque o que eu quero
não está a ser o que realmente eu preciso, porque eu preciso de algo que seja Pois, exatamente. estás a mudar o plano se calhar estás a ficar, estás com um pensamento que tu não querias ter, que era a pensar mais Exatamente. capitalista e mais produtivo. Exato. Numa sociedade capitalista... Então estás nessa dúvida, não é? Exatamente. Numa sociedade capitalista, todos nós somos forçados a ser capitalista e a seguir as regras do jogo, que é ser produtivo e às vezes colocar o lucro que vais ter acima de qualquer coisa que vais fazer, seja teus sonhos, teus planos, seja lá o que for. E isto é uma base do capitalismo, porque o capitalismo ele te desconsidera como um ser humano. Tu és uma máquina de produzir. Quando tu és um funcionário, um operário, seja lá quem tu fores. Isto é evidente logo no surgimento do capitalismo, porque ele começa a se intensificar com a escravidão dos negros nas Américas. E esses negros que iam para as Américas não eram reconhecidos como ser humanos. Era uma espécie sub-humana que prestava uma mão de obra que era gratuita, porque eles, embora eles compravam, não pagavam os escravos, não tratavam a saúde deles, eles importavam eles em massa, o máximo que conseguiam, forçavam eles a se reproduzirem nas colônias para obter esta mão de obra. E este grupo de pessoas foi desumanizado até mesmo até o século XX, até hoje há pessoas que desumanizam um grupo social. Claro. Por causa desse percurso histórico, e os negros estão inseridos nisso. Então o capitalismo ele tem uma base, um conceito básico que é lucro acima de qualquer coisa. Guerras foram praticadas por causa do capitalismo. O genocídio, o Leopoldo II da Bélgica matou milhões de pessoas no Congo extraindo borracha. Sabendo essas assimetrias sociais tão evidentes, como é que dentro de ti não vai crescendo uma raiva ou sentimentos negativos? Tentas combater isso? Para os europeus, um sentimento negativo por você? Não. Quando eu estudo história... Não, mas dentro de ti, essa injustiça, histórica. a injustiça dentro de nós não pode ser convertida em coisas que depois vão agravando dentro da nossa cabeça. Raivas, ódios... O ódio reverso é um caminho pior. Eu acho que o diálogo como esse que estamos a ter agora é mais benéfico. Porque isto já foi testado uma vez. Quando a Alemanha perdeu a guerra, eles internalizaram esse ódio por causa da humilhação que foi o Tratado de Versalhes. E o que fizeram depois? Acabaram culpando pessoas que nem sequer tinham nada a ver com a derrota. Não dá para culpar vocês, a menos que vocês procuram fazer a manutenção constante dos conceitos que foram criados pelos seus bisavós e tataravós. Isto geralmente criaria um problema, porque vocês estão a fazer a manutenção do sistema que oprime e nos regredir e diminui como ser humano. Isto se faz como? Tendo aquela noção de que uma pessoa, por pertencer a um grupo social ou vir de uma certa área geográfica do mapa mundi, não seria capaz de fazer o trabalho X, não seria capaz de ter um pensamento X, não seria capaz de inventar algo X. E colocar a Europa, principalmente, como protagonismo de tudo. E os europeus fazem muito isto. Tornam tudo muito eurocêntrico. Até a história do mundo inteiro eles se tornaram eurocêntrico. E... Exatamente. Muitas empresas multinacionais da Europa ainda têm minas em África. Têm minas para extrair borracha, têm minas para extrair ouro, diamantes, seja lá o que for. Tornando a balança geopolítica impossível de reverter. Porque até hoje os africanos estão a pagar dívidas, né, que supostamente são dívidas que os europeus disseram que aconteceram logo o processo de independência. Mas como que isto aconteceu? A Europa passou por uma grande guerra. Esta guerra devastou quase toda a Europa. Eles precisavam dos recursos para reconstruir a Europa. E neste momento... a dívida que está sempre a ser criada. Não tem... E os africanos, neste momento, perceberam uma coisa, porque muitos de nós lutamos cá na Europa, neste período. Demos a respeito do marxismo e vemos o homem europeu na mesma situação do que nós. Numa fronte de batalha, numa trincheira, a chorar, desesperado, a morrer, e vemos que vocês não eram imortais. Afinal das contas, vocês sofriam como nós, eram reprimidos como nós, morriam como nós, sangravam como nós. E muitos de nós levamos estes ideais de volta para a África e queríamos tornar independentes. Só que, neste momento, a Europa não precisava da África independente, mas sim que pertencia a eles, para extrair recursos de lá e reconstruir a África. E um jogo político muito inteligente dos europeus foi começar a fazer tratados desiguais.
a procurar uma forma de ser indenizada após o processo de independência. Vocês serão independentes sob condições de serem independentes. Como muitos não queriam prolongar as guerras de independência, aceitaram essas condições. As empresas não serem chantagem que exatamente, as empresas não serão nacionalizadas. Certas cidades pertencerão a nós, como em Marrocos, por exemplo, a cidade de Ceuta e Melilla pertence à Espanha e estão inseridos dentro do território marroquino. Ou então, certas empresas irão ficar aqui por um tempo determinado. E neste tempo determinado, nós vamos extrair esses recursos até que nós sejamos indenizados pela independência que vocês vão ter. Isto aconteceu em África. Muitos países passaram por esse processo. E como muitos líderes não queriam incentivar ainda mais o conflito, aceitaram essas condições, porque queriam acabar com o sofrimento humano que estava a vir lá. É giro estar a falar contigo, o que eu sinto é que quase estás a folhear o livro de história. E estou-te a imaginar aí atrás as páginas dos livros. Exato, eu sou e tu a passar de um livro que leste para outro. Praticamente é isso que eu faço. Isso é interessante. A pergunta que eu te faço é, sabendo tu e tu também estudando todos os países e a história, porquê então Portugal? Portugal é o país ideal para tentar sair dessa injustiça? Portugal foi uma escolha mais lógica, a proximidade e cultural. Mas um país mais desenvolvido, que eu poderia... não haverá mais elevador? Um elevador mais justo? Se fores, por exemplo, para Copenhaga? Eu acho que não faz muita diferença, porque vê lá, se eu for para um país que é muito mais desenvolvido, por exemplo, as dificuldades económicas enfrentadas por pessoas na minha classe social são maiores. Existem pobres nos Estados Unidos que trabalham muito mais. E nos Estados Unidos é um país que não tem muitas leis trabalhistas, os patrões definem o horário dos seus trabalhadores, o salário e tudo mais. Não existe uma pessoa que está constantemente a fiscalizar se o patrão está a pagar bem e tudo mais. Então isto não existe nos Estados Unidos. Em Portugal há essas leis. Portugal é um país que respeita os direitos humanos. E quando eu vi, muitas pessoas dizem, tu sabes que Portugal é um país majoritariamente brancos. Tu não temes o racismo. Porque Portugal é um país racista. Eu vi logo pela lógica. Eu acho que Portugal não é um país racista. Porque Portugal seria injusto determinar o Estado todo como racista. O que torna um Estado racista é um Estado que tem instituições racistas que perseguem grupos sociais usando como justificativas a etnia desse grupo, a religião desse grupo ou qualquer outra coisa. Mas Portugal é um país europeu, um dos poucos que possuem leis que protegem pessoas que sofrem racismo, possuem leis antirracistas. E isto, exatamente, trouxe uma certa segurança, porque eu disse, há certos avanços sociais lá, há certas coisas que eu não vou ter que... Ou seja, então na teoria e nessas bases nós não somos um país racista, fico contente com o que estás a dizer. E depois na prática? Na prática, na rua, no dia-a-dia, o que é que sentes? Sentes-te bem cá? Eu sinto bem. O que determina um Estado como um Estado racista? O Estado racista, temos exemplos óbvios. Temos os Estados Unidos, na década de 70 para baixo, com as leis de Jim Crow, que dizia aqui não entra negros, aqui é somente para brancos, não pode haver casais e interraciais. A África do Sul e a Apartheid. Brasil, o seu projeto de embranquecimento da população. Esses são Estados racistas. Uma coisa é um Estado racista, com instituições racistas, que afirma como racista, e uma outra coisa totalmente diferente... Tu vais muito rápido e fazes aqui declarações fortes. O Brasil, para ti, é um Estado racista? Já não mais, porque o país como um todo, para ser racista, ele precisa ter instituições racistas. E o Brasil hoje tem cotas, né, que ajudam pessoas negras. Não é. Exatamente, que ajudam pessoas negras a entrarem em universidades, a terem mais oportunidades de trabalho e tudo mais. Para um Estado ser racista, o Estado como um todo precisa ter uma estrutura e uma instituição racista, que seja racista. Racistas. Exato. Hoje em dia, não há nenhum país que tem leis que dizem, aqui não entram negros. Aqui não entram pessoas homossexuais, aqui não entram pessoas judeus, ciganos, seja lá o que for. Esses Estados... Mas se me permites, André... Homossexuais, sim. Há problemas com isso, principalmente na África. Sim. Por favor. Desculpa, mas tu tens, por exemplo, países que dificultam a liberdade de circulação de certos povos que eles estão a ocupar desde 1948, digamos assim, que... não faz deles necessariamente racistas, mas põe-nos numa condição de colonizadores e de ocupadores. Eu acho que o racismo ele precisa ser...
Israel. E Para o Estado ser muito racista, Israel já é um outro assunto. Para o Estado ser muito racista, ele precisa ter instituições que estão diariamente a perseguir pessoas de certas etnias na prática. Percebes? E acho que Portugal não é um Estado racista, mas é um país que tem desinformados que sem informações acabam sendo racistas. E temos um político, esta declaração. E tem os políticos, por exemplo, que estão no Parlamento, neste exato momento, a dizer o quê? É os ciganos, é os imigrantes, é os homossexuais. E o André Ventura faz isto. Ele está constantemente a usar, por exemplo, é uma estratégia de políticos de extrema-direita fazer repetições de mesmos temas para serem mais verdades, para as pessoas acreditarem mais. E para culpabilizar exatamente um grupo social, basta culpá-lo diariamente por uma coisa. O próprio Joseph Goebbels, que foi um propagandista, o ministro da propaganda alemã, ele disse: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Até agora, que eu estou a estudar, até agora não sei se há um rei que foi cigano. Cá em Portugal. Não existe um parlamento, não existe um grupo parlamentar dentro do Parlamento português que é composto por ciganos. Não há grandes burgueses que têm grande influência económica dentro de Portugal, que são proprietários de grandes e máquinas e fábricas de produção, que são proprietários de grandes terras e tudo mais, empresas. Não existem ciganos que têm tanto poder económico para interferir no sucesso económico português. Não há imigrantes no Parlamento Europeu. E quando ele vê esse grupo como uma ameaça, ele só está a usar as pessoas que pertencem a esse grupo como um bode expiatório para conseguir ganhos políticos. É um ótimo meio para atingir o fim. E ele faz isto muito perfeitamente, porque é uma tática da extrema-direita utilizar esses termos. E como é que tu usaste uma expressão muito interessante, desinformados, Exato. que eu também não gosto de nos pôr sempre num pedestal que aparece nós e os outros desinformados. Toda a gente em certas pastas é desinformado, não é? Pois é. Como é que achas que se combate essa desinformação? Por exemplo, este género de conversa, não é? O diálogo é uma coisa muito importante dos próximos tempos. Isto não só depende de nós, porque há pessoas que são desinformados e escolhem por livre e espontânea vontade acreditar apenas no que lhes convém, porque a verdade universal são apenas os factos científicos. Estamos cá, eu e tu, a ver esta mesa é real, ela existe. Então não podemos desconceber esta ideia, porque já é uma ideia que está aqui e é um facto. Agora, em ideologias e ideias políticas, as pessoas tomam como verdade apenas aquilo que lhes convém como verdade. Não precisa ser necessariamente um facto. Então, se uma pessoa já meteu na sua cabeça que os imigrantes que estão a vir para cá, sumariamente, logo vão destruir a Europa, vão destruir toda aquela ideia da Europa branca, essas pessoas acreditam por livre e espontâneo nisso. E eles não querem informações que destruem essa realidade. Eles querem realmente acreditar nisso. É como aquela teoria do Marx que diz que a religião é o ópio do povo. E o outro que também viveu naquela época, que faz uma reflexão muito importante sobre isso, é o Freud, que diz que as fantasias de crianças que temos, ele se desenvolve para a fase adulta e se torna a religião. Então, a religião, as pessoas que acreditam na religião, usam a religião, os conceitos religiosos, para proteger os seus medos. Todos nós tememos o que há para além da morte. Não sabemos o que é certo. Como é que é a fé para ti? A fé? Eu acho que... eu sei que tu és historiador. Exatamente. Como tu és historiador, tu tendes sempre a falar de Não sou historiador, vai dar uma ideia errada para as pessoas ali, que eu tenho um diploma de historiador. Eu gosto de história, mas eu gosto de conversar de história. Eu gosto de ir para dentro das pessoas. É interessante observar que tu estás a falar de história, Exato. E eu pergunto-te e tu recostas. E isso é interessante. O que é como é que tu vês a fé? Tu tens um Deus? Eu não posso dizer que não há nenhum ser aí divino. Não vou dizer que ele dá no céu, já mandamos foguetes para lá quantas vezes e até agora nada, não vejo nenhum sinal dele. Mas eu não tiro logo este assunto, eu não tiro logo da mesa para dizer, isto é tudo uma fantasia. Como vamos ver, não é? Exatamente. E nós não sabemos, a ideia é que não sabemos. É da mesma forma que a ciência não sabe o que houve antes do Big Bang, nós sabemos se há Deus ou não. Porque, de certa forma, tudo isto existe. Como é que tu imaginas Deus? Quando eu te digo Deus e tu visualizas, o que é que tu vês? Eu não vejo um humano, eu não vejo um alienígena, eu não vejo um ser que está preso a ideias humanas, eu não vejo um Deus, né? Supostamente que coloca diretrizes para nós seguir num mundo onde podemos ser quase tudo o que quisermos, porque a Lua está lá, já fomos até a Lua, já temos várias outras ideias e a Bíblia diz
Deus fez o Sol para dar a luz ao dia e a Lua para iluminar a noite, a escuridão ou qualquer coisa. Nós sabemos que não acontece dessa forma, percebes? E muitos acreditavam que a Terra era plana. Já subimos, ainda há aqueles que infelizmente acreditam. O Yuri Gagarin, aquele soviético, foi até lá, né? Quando eles lançaram um homem para o espaço, viu que a Terra era realmente redonda. E há pessoas que já tinham afirmado isso há muito tempo. A Igreja Católica ainda continuava a insistir que a Terra era plana e que tudo que havia girava em torno da Terra. E agora não. Agora já percebemos que, é tudo diferente. A Terra é um pontinho, como disse o cientista Carl Sagan, que foi um grande astrólogo do século passado. A ver os livros de história atrás. Exatamente. E ele fez uma coisa muito interessante, que foi fotografar a Terra lá do Saturno com a Voyager 1, que era um satélite em órbita. E a Terra era apenas um pontinho, tu tens que ver essa foto, é muito interessante, um pontinho muito pequeno numa flash de luz solar, uma coisa inofensiva. E quando eu vi aquela foto, era tipo nós aqui a ver uma estrela lá no céu. Percebes? Se fôssemos nós lá, a Terra iria parecer insignificante. E ele faz uma reflexão a respeito disso. Toda uma reflexão dizendo todas as pessoas que já existiram, os 4 bilhões de anos da história, os 300 mil anos do Homo sapiens, as guerras napoleónicas, seja lá o que for, tudo o que existiu estava ali naquele pontinho vermelho. E nós aqui, com toda a nossa arrogância, né, sem modéstia nenhuma, dizemos nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né, de um Deus que supostamente seria amoroso, todo carinhoso com todo mundo, ele parece mais justiceiro. Nós parecemos mais do lado justiceiro porque nós somos muito vingativos, queremos justiça de forma mais imediatamente possível. E quando eu vi aquela foto, eu falei, eu não sei se eu mais acredito em Deus. Principalmente na Deus do Abraão, que é o Deus do Islão, do judaísmo. Eu tinha um apego muito forte com esse Deus porque eu cresci num ambiente onde esse Deus era muito importante. Então esse Deus fez parte da minha vida, uma boa parte da minha vida. E eu era aquele sujeito que tinha muito medo de desagradá-lo, porque eu via dos padres, eu era muito curioso, estava perto deles, e havia um que era muito próximo do meu avô, e nós sempre conversávamos sobre Deus, sobre pecado e tudo mais. Como era naquela época, eu era apenas uma criança, eu tinha muito medo de desagradar esse Deus, então mentira era uma coisa feia, então não mentíamos muitos. Quando encontrava uma coisa que era do outro, tu não podias ficar contigo, era injusto, tinhas que ir lá devolver. Eu cresci com essa ideia desse Deus. Só que essa ideia foi quebrando aos poucos quando eu fui dando de cara com a ciência. Porque até então, a religião naquela época servia como uma explicação para tudo. A ciência matou o teu Deus? O teu gosto pela ciência? Acho que ele não matou, mas ele sufocou um bocado. Digamos assim, desmaiou. Tipo, este Deus está dentro de uma sala, estávamos eu e ele dentro de uma sala, como estamos a conversar, e eu saí e estou aos poucos fechando esta porta desta sala para abrir as outras e ver o que é que tem lá dentro. Será que não tem um Deus semelhante a este? O que é como historiador aqui do ar livre, nomeei já o historiador do ar livre? O título pode saber, mas eu acho que... Eu não fiz a pergunta. Espera, o que é que como historiador do ar livre, eu já ia discorrer, nos podes contar de extraterrestres? Extraterrestre, acreditas mesmo nessa ideia? Porque é uma ideia humana. Não. O que é que tu leste da história? O que é que tu, nas tuas leituras de história, tens alguns dados em que acreditas em vida extraterrestre? Eu estou no meio. Porque há uma possibilidade, não vamos negar, é 50% de uma possibilidade de eles existirem e 50% do outro. Porque, como eu já disse, o universo é vasto, é enorme, é estrela. As estrelas, por mais grandes que são, quando se tornam uma certa distância deles, eles se parecem insignificantes. Então, o universo é muito grande. Há bilhões de estrelas. Há um cientista, infelizmente esqueci o nome, que disse: há mais estrelas no espaço do que grãos de areias no mar. Percebes? É muita coisa. Então, afirmar que tudo isto foi feito somente para nós, eu acho que não faz muito sentido, porque é muito podcasts, espaço. Por exemplo, eu outro dia, eu tenho que ir ver isso. Não sei se tu sabes isto, Limão, mas eu acho que o podcast com mais visualizações no YouTube do Joe Rogan é um fenómeno paranormal. Só que eu não sei o que é isso. Podias pesquisar. E é um documentário, está na Netflix. Exatamente. Portanto, há muita curiosidade acerca disso. Mas do que é que foi escrito? Existem coisas concretas sobre esta. Tu não te informaste? Não muito, mas podemos, num próximo... Não podemos afirmar nada. Desculpa te interromper. Não. Porquê? É uma concepção humana.
Nós não temos dados que vieram de fora, não temos uma mensagem de arte que veio de fora, não temos os OVNIs, tudo isso é uma concepção totalmente humana. Então, até o nome Alien é uma concepção humana. Nós criamos isso na nossa cabeça. É uma ideia totalmente nossa. Não temos um facto científico como provar. O Saturno está lá porque já temos fotos, já temos estudos e tudo mais, sabemos como é o planeta, sabemos que ele tem anéis aos redores. O Sol está lá, também sabemos. Porque já gostas de cinema? Tu gostas de cinema? Cinema. Se for para ver um documentário, um filme baseado em fatos reais... Mas é que, por exemplo, muitas vezes... É tudo história, é tudo... Ele é podcast de história, documentário, National Geographic, tudo. Exato. Mas o cinema muitas vezes acerta. É ficção científica. Portanto, o nosso cinema, o nosso imaginário coletivo da vida extraterrestre, nós já os imaginamos. É uma concepção nossa. É uma concepção. E pode ser totalmente diferente. Mas às vezes acertamos. O cinema às vezes acerta. Se me permites, há uma diferença, se calhar, entre o Júlio Verne, que eu posso dizer uma asneira do caralho, mas ele imagina os dirigíveis anos antes deles existirem e uma série de coisas. Outra coisa é tu imaginar os povos extraterrestres quando tu estás num universo que tu não controlas e que tu ainda vais... Aqui na Terra é mais fácil. Eu acho que aqui na Terra é mais fácil. Porque uma coisa é imaginar o possível. Eu imagino que daqui a 5, 7 anos eu vou ser um historiador profissional. Porque este é um sonho meu. Eu estou aqui na Terra e eu tenho... Tu nem duvidas, exatamente. Eu não duvido já, eu já não duvido disto. Porque eu já estou aqui na Terra e eu já tenho tudo o que é necessário para ser. A primeira é que é a minha existência, o meu cérebro, as minhas 2 pernas para caminhar. Uma coisa que ele disse que é muito interessante sobre os dirigíveis a voar, alguém teve que imaginar aquilo lá, mas ele tem todo um material, todo um embasamento para tornar aquilo lá possível, todo o cálculo matemático para fazer com aquilo lá possível. É claro que antes de construir uma casa, um arquiteto imagina aquilo na sua cabeça. Outra coisa é o alien. Nós imaginamos uma coisa, produzimos aquela coisa, já temos Pode ser, por exemplo, um ar que nos mata a todos. Será que os extraterrestres nos vêm colonizar? O cientista, o cosmológico, Neil Tyson, eu já esqueci como se pronuncia o nome, mas ele é tipo um discípulo do Carl Sagan. Ele também fez uma série chamada Cosmo, que é a segunda versão, que é muito interessante. Eu espero que todos vocês vejam e vão lá ver esta série, é muito interessante, se chama Cosmo, que ele explica a origem do universo. Onde é que viste essa série? Há disponível em vários lugares para ver. Eu, por exemplo, eu vi esta série quando eu estava lá em Cabo Verde. Viste que é YouTube? Não. Passava mesmo na televisão. É do Carl Sagan ou é do Neil deGrasse Tyson? Exatamente, este mesmo nome. Só que a minha dicção é um pouco péssima e eu não consigo pronunciar o nome. Eu não consigo pronunciar o nome da forma correta. E ele explica essas questões. A diferença do DNA entre nós e os chimpanzés é apenas de 2%. E vê lá a diferença entre nós e os chimpanzés. Eu nunca vi um chimpanzé construir casa como nós fazemos, a colocar aviões nos céus para ir de um lado para o outro. Mas há uns que Agora, fumam. Fumar é uma coisa estúpida, desculpa lá. É como inserir o tabaco dentro do teu pulmão para destruir aquilo. Por mais que ele acalme a ansiedade, seja lá o que for. E outra coisa, calma. Inserimos este animal, damos a ele um cigarro para que ele fuma. Ele não construir aquilo para fumar. E outra coisa totalmente diferente é se os aliens aparecerem com tipo mais 2% de diferença de DNA acima do nosso, porque seria tudo devastador. Eles teriam um conhecimento maior do que o nosso, uma cognição, uma capacidade cognitiva maior do que o nosso. Eu acho que isto poderia colocar o ser humano em desequilíbrio de poder, porque eles teriam mais embasamento sobre os conhecimentos do universo do que nós. Então eu acho que nós não teríamos chance nenhum contra eles. Mas se eles foram menos inteligentes que nós, talvez poderíamos nós subjugá-los. Agora uma coisa diferente, que é, estou-te aqui a observar e a conhecer, estou a gostar muito de conhecer. Muito obrigado por teres vindo. Estavas nervoso, mas... Eu agradeço. Estavas nervoso, mas ao mesmo tempo és um homem confiante. E com um plano. Pois. E agora queria te fazer esta pergunta, que é, como é que tu te conectas com o humor? Porque tu parece-me que estás num comprimento de onda. Eu diria que tipo, imagina que eu vivo no 97.3 e tu estás no 92.4. Pareces um homem muito sério e que não tens muito espaço. Como é que tu vês o humor? Tu, por exemplo, tu consomes coisas do humor? Dentro da própria história, o Dom Pedro I... Tu riste dentro da história? Exatamente. Acho que poucos de vocês sabem disso, mas o Dom Pedro mandava pentelhos nas suas cartas para suas amantes. Cortava literalmente lá em baixo. E isso faz-te rir? Quando tu lês isso, é muito engraçado. Eu encontro então tu riste ao ler sobre a história, estás-te a rir. Exatamente. Mas não consomes humor puro e duro. Para ir no stand-up como o teu, acho que é um pouco difícil, porque eu estou um pouco afastado do teu público. Mas eu acho que eu gostaria de e conectar mais.
Porque eu sou assim socialmente muito isolado, eu procuro estar mais sozinho, fico lá em casa. Quando são sábados e domingo eu já faço planos. Mas em Cabo Verde seguias algum humorista? Não. Eu também não via muito. Nunca te conectaste muito com o humor, para não? Não. Não era o teu interesse, é vias e mudavas. Nos casos, por exemplo, eu não ficava muito preso a piadas. E para amigo, para ser teu amigo, o que é que procuras num amigo? Alguém com os mesmos interesses do que tu? Ou, por exemplo, gostarias de ter um amigo que te fizesse rir muito? Eu acho que sim, porque iria me distanciar da. Quando te lê muito sobre acontecimentos históricos, te tornas muito pessimista, porque a história humana é muito cruel. Para estudar a escravidão, os genocídios, os estupros coletivos praticados pelos russos em Berlim, em Nanquim, eu estou a entrar na história de novo. Eu não tenho mal nenhum, é giro as duas dimensões. Pois é. Então, quando tu lês muito a esse respeito, te torna muito pessimista. E sério? Não te achas um rapaz sério? Eu sou muito sério. Porque tu tens 19 anos e tens a quando eu estou seriedade. socialmente na rua, eu estou com aquela cara assim. Eu não rio. Eu fico assim a olhar para algumas pessoas. Quando eu cheguei aqui, eu logo pensei, vou estar numa metrópole de um país que colonizou o meu país. Eu vou procurar traços colonizadores nesses homens, porque a professora de história explicava logo. Então, aquele homem lá na cruz é Jesus Cristo. É branco, é loiro, tem olho de Jesus, não sei o quê. Pois bem, percebam, Jesus certamente não era assim. Mas quem era branco, loiro, de olho de Jesus? Os homens que vinham para cá, arrastavam as mulheres para cá, matavam os nossos homens, escravizavam as crianças, acorrentavam. E quando cheguei, eu falei, eu vou procurar traços colonizadores dos europeus modernos. Vou ver se eles talvez sejam assim. Quando cheguei, os homens modernos cá na Europa se perderam muito, porque eu disse, portugueses não parece muito com esses homens. Eu achei, tipo, é impossível. Como é que eles nos colonizaram? Até hoje fazemos essas perguntas. Então, mas por isso é que eu não estava a perceber ao princípio. Tu dizias que nós éramos muito formais, Exato. mas eu do que eu estou a conhecer pareces muito sério. Então os portugueses, comparando só contigo, não com os cabo-verdianos, Exato. o português é mais solto do que tu. Quem é que é mais solto? Tu ou os portugueses? no Vocês, entre vocês, são soltos. Mas vamos lá, quando eu tinha uma experiência de comunicação entre eu e um português, por exemplo, na rua, pedir uma informação, ele logo se transforma num robô. Percebes? Eu preciso botar uma aparência e dar informação a esse sujeito. Eu vou lá, por exemplo, e carregar o passe. Deu algum problema burocrático? Opa, não estou a conseguir. Eu botei isto no autocarro e não deu. Olá, como eu posso ajudar? Primeiro eles começam com o bom dia, porque eles nunca tiram o bom dia da cena. Bom dia. Sim, eu preciso de ajuda com isto. Bom dia. Sim, eu preciso de ajuda com isto. Bom dia. Isso Bom dia. Visão a tua. Exato. Sem o bom dia não se avança. Exatamente. Tipo, mim não avançar. Exatamente. E eu acho que... Não foi, exatamente. não ouvi bom dia. Pois é, e parece que o bom dia é tipo um código que ativa aquela pessoa a dar seguimento aos passos a seguir. Mas sabes que eu e tu juntos dávamos uma grande série? Os nossos personagens, não eu e tu real, mas se fizéssemos aqui uma arquitetura dos personagens, porque tu eras sério com a história e eu assim meio maluco, e eu ia-te fazer rir e tu ias estar sempre... Eu ia-te meter em alhadas. Eu acho que Conhece esta palavra? eu não vou te sugestionar mais, eu acho que não vou rir das tuas piadas. Não porque eles não são engraçados, porque eu estou desconectado da tua realidade. Tipo, tu tens um público e, principalmente aqui em Portugal, a própria língua portuguesa... Agora fiquei triste. Exatamente. Não, a própria língua portuguesa, ela parece ser muito formal. Percebes? O português brasileiro, ele é mais desleixado, ele é mais calmo e tudo mais. Eu não estava... Tu agora levaste-me já para as tábuas de stand-up. Mesmo assim, aceito o teu desafio e vou-te levar e vou-te fazer rir na boa 2 vezes. Eu agora estava a falar na vida. Isto era uma série, ou seja, na vida, eu e tu, agora fazemos uma viagem de carro a Paris, eu ia-te fazer rir. A Paris é muito perto. Iríamos até o Ulaanbaatar, na Mongólia, para ver aquelas estepes muito lindas. Eu acho que descontrair com aquelas paisagens poderia me trazer um pouco mais a... É que eu adorava ver-te a rir assim. Como é que é a tua maior gargalhada? Que eu dava? Eu acho que é quando Mas eu era consegues muito mais reproduzir? novo. Mas consegues reproduzir? Não. Consegues tipo... Eu já nem lembro. Então, já nem lembro. Mas Já não lembro, porque eu não ria ao bom tempo. Mas isso não é bom. Tipo, está... Não, riste aqui, já te riste um bocadinho. Exato, mas Riste. assim, rir mesmo com aquela intensidade, porque a piada foi muito forte. Eu gostei muito. É uma coisa que eu já não faço. Rir, o que eu faço é... Estou a ler um livro sobre, por exemplo, eu ganhei um livro das meninas que eu trabalho junto lá. Eu vou chamar de mulheres, porque elas são... E eles me deram um livro que se chama Mortes Fabulosas. E neste livro diz que o imperador... Claro que não riste. O imperador romano, acho que é Traviano,
ele morreu, sabes como? Ele teve uma crise de diarreia. Eu fui lá procurar mais informações e ele disse, eu estou a sentir um Deus. Foi nesta parte que eu ri, mas era tipo um sorriso, uma graça muito leve, passava logo por aquilo. Lembrava, pois é a morte, um dia eu vou ter que enfrentar a morte também. Pois, tu tens uma cabeça fascinante. Tu vês o humor como quase acessório. Pois. Tu perguntas-te quase, para que rir? Eu pergunto. Principalmente quando as piadas são desnecessárias também. Mas tu não associas, mas eu já não estou a falar no riso como tens de rir de uma piada profissional, estás a dizer, o riso na vida. Então, mas tu não associas que uma pessoa que se ri mais é mais feliz? Tu achas Acho que sim. Acho que sim. Achas-te feliz? Não sou feliz. Não sou feliz. Muita informação. Eu não sou muito sábio, vou dizer assim, não vou me colocar no pedestal. Mas quando tu consomes muitas informações e a maioria delas são negativas, tu acabas te tornando mais reservado, se isolas socialmente. Porque eu gosto muito de consumir informações, principalmente sobre a geopolítica. E eu procuro estas informações no nível mais crua possível, sem qualquer tipo de base de censura. Quando acontece lá na CNN, aparece lá, uma bomba caiu em Palestina. Eu não vou lá na CNN porque eu sei que eu não vou ver aquela realidade da forma mais crua possível. Eu quero sentir mais entregado àquela realidade. Estar lá, possivelmente. Isso dá-te pica, não é? Exato. E o que é que eu faço? Mas isso faz eu vou bem. eu vou para o Twitter, que tem pouco censura, e vou lá ver aquele vídeo da forma mais real possível. Mas isso, desculpa eu estar-te a interromper, mas isso faz-te bem? Isso é o que tu gostas, mas isso é bom para ti, viveres assim? Não, mas eu gosto de saber que essas coisas existem, percebe? Porque eu acho que aqui no Ocidente, como vivemos em um tempo de relativa paz, não há guerra, não há bombas a cair do céu, nem nada, mas estamos num conforto muito agradável. Uma coisa é que tu estás aqui, né, num sofá muito confortável, a ver na televisão como está indo a guerra na Ucrânia, ou sei lá, na Palestina, ou no Sudão, seja lá onde que for. E a outra coisa é estar lá a viver aquilo, percebe? Aqui, aquilo lá se torna um entretenimento, podes dizer. Tu estás descontraído, chegas de trabalho cansado, queres ver jornal. Tu sentas no sofá, esticas as pernas, a tua esposa está lá a cozinhar e tem uma notícia que é muito rua, muito cruel e tu estás a dizer, o jantar já está pronto, percebe? Tu estás fora daquela realidade. Então tu estás a dizer, toda essa informação que tu tiveste, assimilaste e estás com uma felicidade ajustada ao terror do mundo. Tudo isso que tu estás a consumir e esse excesso de informação, vamos dizer assim, não faz bem psicologicamente. tu achas que te faz bem às tuas emoções? Tu achas que tens não faz. que as tuas emoções fluem naturalmente ou há algumas coisas és contido? Por exemplo, numa relação não fui, até porque no meu próprio trabalho eu tenho não um receio, né? Nem mesmo, porque eu não entendo o convívio deles, certas coisas que eles dizem, até mesmo a formalidade e tudo mais, e hoje eu divido as coisas em tem sentido e não tem sentido nenhum. É lógico e não tem lógica nenhuma fazer isto. Quando eu vejo uma pessoa fumar cigarro, eu digo, porquê que ele está a fazer isto? Porquê que ele está a consumir aquilo se sabe que aquilo é uma das armas que mais mata? Embora ele não dá um tiro, podes aquilo para dentro daqui a 50, Convívio 60 para ti fora do trabalho faz sentido? Eu não tenho muito convívio fora de trabalho, por acaso. O meu convívio fora de trabalho é com as informações. Mas a ideia, imagina que agora, a seguir a isto, vamos ver uma cerveja. Isto é uma coisa que te apeteça? Não, Estás completamente desligado. Eu diria não, porque eu não bebo cerveja também. Mas o que é que tu bebes? Uma água. Bebes o que é que tu gostas de beber? Um small. Uma limonada? Água, porque é um líquido muito especial, para quem não sabe. A água nem sequer surgiu na Terra, veio de longe no cosmos. Dizem que é mais velho do que o próprio Sol. Quando chegou cá a água... Estás a fugir à minha pergunta. O Sol ainda... Não. Estás a fugir à minha pergunta. Deixa eu só explicar isto. Porque a água, talvez, deveríamos cultuá-la, porque é a mãe de quase todas as vidas na Terra, se não todas. Todas dependemos de água. A água seca está tudo morta. Eu não vejo sentido nenhum em estar a fumar, seja lá o que for, a cheirar, seja lá o que for, a beber, seja lá o que for, que não seja água, que é o essencial. O sumo, eu bebo. Geralmente eu bebo. Mas quando não tenho condições de ter aquilo, eu não vou ter sem ter uma condição de ter, pagar pelo aquilo que não posso pagar. E neste parte do convívio, eu sou uma pessoa muito chata. As pessoas me acham uma pessoa muito chata, porque quando eu saio, os jovens da minha idade querem beber, querem se divertir, querem se namorar, e para mim isto não faz sentido. Como não faz muito sentido, eu não faço. Eu estou lá em pé, e isto passa uma sensação de arrogância, porque quando vais para um lugar, as pessoas estão todas a se divertir e tu não. As pessoas que te convidam pensam que fizeram um erro. Talvez tu não deverias estar aqui, este lugar não é para ti. Isto parece com que eu me pareça chato. Então muitos assim
desenvolve pouco interesse, ou não desenvolve interesse nenhum, em me convidar para sair. E como eu não tenho muito este convívio, eu fico em casa, eu leio, ou fico no telemóvel a procurar informações. Como eu não tenho uma infraestrutura lá em casa para ter muitos livros, o que eu faço é baixar livros, principalmente em sites piratas, eu faço isso. Sei que não é Estás ético. constantemente a aprender. Exatamente. A tua vida é aprender. Exato. Como não é ético, mas não é ético, né, baixar livros em sites piratas, mas eu rebato isto. Não é ético colocar um preço sobre o conhecimento. Porque o conhecimento é para o bem humanitário. Todos se beneficiam quando mais informações positivas são trocadas. Os teus amigos são os personagens da história. São. Eu converso com Deixa-me eles. só fazer aqui chamar o Limão para a conversa, porque o Limão também é um rapaz especial e introspectivo e vive também, é imerso em alguma solidão. Embora tenha os seus amigos, mas muitas vezes procura estar sozinho. Só que agora ao puxar o limão ao pé aqui do nosso amigo André, parece um socialão. Eu estava a pensar um bocadinho que o único problema de uma pessoa se alimentar de tanta informação, e espero que isto não constitua um julgamento, é que acaba por alimentar uma espécie de cinismo face ao universo. Eu acho que faz sentido, mas eu gosto mesmo, porque quando eu estou a ler a história, Quando o gajo for feliz, é isso que entende. Ele também é cru. Tu és cru. Dentro da história é a história de todo o Homo sapiens, percebe? É a história de toda a humanidade em conjunto. Tu vês isto como uma coisa que tu conseguiste. Exatamente. Tipo, eu consegui tudo o que eu aprendi. Isto deu-te muito trabalho. Exatamente, isto sou eu. Deu-te muito trabalho e é o teu mundo. É, tipo, Exatamente. todo este teu conhecimento. Exatamente. Eu gosto mais de que quando as pessoas chegam em mim, de uma pessoa chegar em mim e dizer: sabes-me dizer quando é que iniciou e terminou a Idade Média? Eu digo: a Idade Média iniciou quando o Império Romano do Ocidente caiu em 476. De que alguém chegar em mim e diz: sabes como é que foi o jogo do Porto e Benfica ontem? Por exemplo, eu não quero ter essas informações. Mas André, permite-me só a pergunta. Exato. Quando é que te apareceu a motivação para Para estudar a história? estudar história que nem sei? Foi uma coisa muito espontânea, percebes? Peguei um tablet, né? Não tinha tecnologia, minha tia me deu, eu gosto muito dela por acaso, e neste tablet o que eu fui fazer era uma coisa que era muito comum lá onde eu nasci, porque embora não tinha energia elétrica, havia televisões. Estas televisões eram movidos por um motor de energia, nós chamamos de motor, é um gerador de energia que botava lá gasolina e aquilo lá dava energia. E o que fazíamos era ver muito filmes de história não, de guerra. E nesses filmes víamos não pelo conteúdo do filme, mas sim pela agressividade mesmo. As lutas, as artes marciais, tinha aquele sujeito Jean-Claude Van Damme, tinha o Rambo, eles faziam muito sucesso lá. E eu fui lá no YouTube e coloquei filmes de guerra, porque eu queria ver aquilo. Só que eu não contava que o YouTube, né, não disponibilizava, não era uma plataforma que disponibilizava filmes gratuitos. E então o que apareceu lá foram vários documentários de guerras. Eu cliquei num e fui vindo. Exatamente. Exatamente. E gerava tédio, porque não era muito interessado. Exatamente. E eu voltava... Então, peraí, a história para ti é como fumar. Ao princípio custou, forçaste. Exatamente. Depois ficaste Exatamente. O problema é que eu lembro muito bem que as palavras que eu mais ouvi nesse documentário era socialismo, comunismo, capitalismo. Eu via essas palavras repetidamente. Eu via sociedades de classes, pessoas lutando por isso, pessoas lutando por aquilo, e eu gosto muito de acompanhar esse processo. É uma coisa que eu faço repetidamente, tipo, eu nunca me canso de ver um mesmo documentário. Por exemplo, tem um que é de Elizabeth Clarke, que ele fala da Guerra dos Mundos do século XX. Quantas vezes viste? Eu já perdi a conta, porque eu estou a ver isto desde 2017. E eu vejo. Tipo, chegas a casa, vou ver. Exatamente. E a voz, infelizmente, não é português. O homem que faz a narração é brasileiro. Ele usa palavras muito clássicas para receber... Dá-me um exemplo. Consegues imitar um bocadinho? Vou lá. É 1949. A China acabou de se tornar independente e Mao Zedong da China já está com pressa. Ele precisa logo de uma bomba nuclear. Vou tentar de novo. Eu já estou tão preso ao sotaque português, agora já não consigo desenvolver. É como exatamente. Exatamente. Sotaque brasileiro. Vamos lá, eu tenho que lembrar do momento em que eu falo com a Grazi. Eu tento imitar o sotaque brasileiro para impressioná-la, mas não consigo. Vamos lá. Vamos começar. Estás a ver? Conectas-te com a Grazi de uma forma engraçada. Até te riste. Aquela mais Sabes que a Grazi descontraída. vai-me dar na cabeça. Outro dia dissemos americanos.
Já sabes, não é? Eu sei, ela diz vai. esquerda, mais ligado, esquerda, feminismo, então tu tens que usar os termos corretos. Eu sempre faço isto. Claro. Mas vamos à tua imitação. Exato. A Grazi é a nossa editora, para quem Eu vou escolher um episódio que eu que vai- consigo. Exatamente, que eu consigo narrar melhor. Vamos lá. Eu estou a escolher. Não, Calma. boa. Para fecharmos em grande. Exato. Com um momento de humor. Pois é. Vou escolher a Gerda. Ele está a ir à biblioteca. Pois é. Ele está a ir. Só que Está não é, a guardar o seu ombro, pastinhas. se fosse dos livros, seria mais rápido. Mas pode ser essa Exatamente. mesma frase que disseste, só que em brasileiro. Exatamente. Diz assim, vai, sem medo. Vamos lá. É 1956. Calma. Isso é bom, isto é bom. Tá, eu estou preso. Não, mas não te julgues, isto vai ser Sabes bom, mal. porquê? Não te julgues. Sabes porquê? Porque eu preparei para este momento. Exato. Eu não sou muito bom em o sotaque português de Portugal. E eu falei, eu vou ter que melhorar a minha dicção para poder comunicar contigo. Não, mas- Se a galera, mas- exatamente. E agora eu tenho que rever a coisa e tudo mais. Eu tive até que ler, enfim. Sabes o que é que eu estou contente? Estás-te a rir. Estás a ver? Pois. Estás-te a rir. Estás-te a rir. Riste. Eu ponho-te nunca aqui aqui a rir isto duas ou três durante o vezes. dia, pois é. Já que não é uma coisa comum. Mas olha, riste e até Vai foi lá. mais do que o teu. Foi Sabes porquê? Porque já vi muitas memórias e agora estou a escolher uma para ser perfeita. Vamos sair em grande. Agora as pessoas não saem deste episódio sem a tua imitação. Agora esta Até podes proposta ficou difícil. Prepara-te bem, concentra-te que eu vos vou pedir das pessoas. Malta, grande André, aproveito para dizer para seguirem o nosso Patreon, que é sempre importante, darem uma força. Vou pondo lá espetáculos de stand-up, fazendo perguntas, dizendo quem é que são os próximos convidados. Em breve vou voltar a colocar lá ar livres clássicos, só áudio, que também é bom para quem tem essas saudades. Limão, agradecer aqui a tua participação. Quero agradecer também o convite e quero pedir desculpa aos nossos espectadores por ter começado este episódio com um nível tão baixo. Não, claro, eu sinto que depois ficaste em silêncio 40 minutos, traumatizado É com a tua refletido com aquilo que Mas isto és tu entras a pé juntos. é um pouco isso. Depois aos poucos foste participando, eu até pensei, perdemos o Limão. Não, te digo. Mas entraste aí, corrigiste 2 ou 3 coisas, 10 coisas inputs. Sim. E agora vamos acabar em grande com o André. Vamos embora. 3, luz, som a rodar, ação. Posso fazer uma pequena reflexão antes? Podes. Claro. Quando eu trabalhava aqui de manhã, eu ficava preso neste quadro, né, que representa a Mapa Mundo do século XX, e eu ficava mesmo preso lá no canal do Suez. Só que o canal do Suez era uma rota muito importante do petróleo que era extraído principalmente do Irão, e na época este canal era operado por uma empresa franco-britânica. E o Abdel Nasser, né, que era um grande líder árabe daquela época, nacionalizou, disse, isto vai pertencer ao Egito. E o Nasser disse uma frase muito importante, que é o seguinte, esta frase eu peguei para mim, que é: vergonhoso não é ser pobre, mas sim explorar os pobres. E eu fiquei com esta frase. E foi uma coisa que eu levo comigo para não distanciar da minha origem, do lugar onde eu nasci, também não esquecer de dar mais valor às minhas experiências de vida, porque tu falaste que eu sou um sujeito inteligente. Eu nunca utilizei este adjetivo para se referir a mim, porque sempre que eu fazia coisas eu via como insuficiente. Eu disse, eu não sei nada, por isso é que eu tenho esta obsessão pela informação, porque eu estou sempre a procurar mais. A história deste mapa é engraçada, porque o meu pai teve um mapa em casa, numa casa dele em Oeiras, durante 20 anos. E quando agora saiu daquela casa, deu-me. Claro. Portanto, eu cresci com este mapa. E tu vês para este mapa, eu tento falar o português do Brasil, está a correr para o espanhol. O que é que eu estou a fazer? É tentar desenvolver o sotaque aqui nesta conversa para poder fazer aquilo, mas eu não estou a conseguir. Porque eu queria muito mesmo fazer aquela cena, porque a voz do narrador, ele é muito perfeito. Mas o humor, ele fala com o humor calma. muitas vezes vem de uma situação de tu não tens que ser perfeito. Exato. O humor vem da imperfeição. Sabes que eu vi este conselho porque eu falei para alguém, eu vou para um podcaster e é a primeira vez que eu vou aparecer para as câmeras e ele disse, olha, o importante é tu saberes que eu acho que ele não vai esperar que tu sejas perfeito. E tu realmente disseste isso. Então é o círculo perfeito. Pois é. Nem imperfeição é o círculo perfeito. Pois é. Queres tentar? Se não quiseres, não tenta. Quero Mas ver não coisas podes a pensar. Não penses muito. Exatamente. Sai. 1, 2, vai. 1956. Já vai 6. Tem que ser 6, não é? Não, mas foi bem. Mas continua. Vai como... 1956. Eu acho que eu tenho que ouvir essa voz primeiro. Então vamos fazer uma coisa. No próximo episódio, tu vens cá só fazer isso. Pode ser? Claro. Vens cá Eu só concordo. para isso e fazes essa frase. Pode ser?
Claro. Então, olha, André, gostei muito de conhecer, Eu foi também interessante, gostei, foi uma exatamente. conversa diferente, porque és um interlocutor diferente, contaste-me coisas que eu me senti estúpido de não saber, como por exemplo aquele da faculdade. Pois. Cresci muito nesta conversa, foi bom, houve momentos que me senti alegre, houve momentos que me senti triste da própria realidade que me estavas a dizer, mas que foi importante, mas gostei de te conhecer. Eu também. Nasceste em 1986, não é? 83, 83. Deu sorte, o Estado Novo já tinha acabado. e acabamos assim. Pois. Grande abraço. Obrigado, puto. Malta, esta semana aqui no monólogo queria-vos falar de um pensamento que eu tenho tido e que até te partilhei na comunidade regular no Poetry do Ar Livre, que é uma coisa que me anda a acontecer muitas vezes, que é volta e meia tenho uma espécie de há um lapso de tempo, há um intervalo entre eu ter um objetivo e estar a lutar por ele, e antes de chegar a esse objetivo tenho dúvidas sobre o motivo pelo qual eu estou a fazer aquilo. É como se não se pode chamar uma crise existencial, porque uma crise são pensamentos circulares acerca disso, mas volta e meia tenho assim um flash de porque é que eu estou a fazer isto? Queria aprofundá-la aqui um bocadinho convosco, que é muitas vezes, não sei se é por estar numa fase feliz, relativizo tudo, ou seja, nada me parece importante. Até mesmo durante os meus shows de stand-up, quando eu tinha um ego mais, temos sempre ego, não é? Mas tinha um ego mais reativo, queria-me impor mais, achava mais eu próprio que estava a viver uma realidade de rockstar e que o que eu ia fazer ali era super importante, então estava sempre mais ligado e em alta rotação. Hoje em dia, como eu sou uma pessoa serena, antes dos próprios espetáculos eu tenho que começar este meu processo, um processo em que eu começo a ouvir música, começo-me a lembrar porque é que faço stand-up, a relembrar-me de onde eu comecei, onde é que eu estou agora, e a puxar todos os galões para começar-me a agigantar, que é para me sentir um bocadinho especial antes de entrar. Porque no meu dia-a-dia, eu cada vez mais me sinto um grão de areia. Um grão na areia. E isso traz muita felicidade. Essa visão do mundo de cima, que eu estou sempre a ter um drone que está a ir pelo espaço, então o mundo vai ficando mais pequenino. Olha, um bocado como o André disse neste podcast, daquela fotografia de que ao longe somos um pontinho, pontinho, pontinho. Então imaginem nós, se um planeta ao longe é um pontinho, pontinho, isso dá-me imensa serenidade. Ou seja, dou menos tempo aos problemas, consigo, tipo, isto é um problema, está um pensamento circular na minha cabeça e eu consigo cortá-lo. Antigamente um problema duraria 8 horas na minha cabeça, se calhar agora passo para meia hora. Então isso faz com que eu seja mais feliz. Ao ser mais feliz, estou mais longe de sentir que sou relevante ou sentir que sou importante. Por isso, quando eu me convido, quando eu me vejo em momentos em que eu tenho que me agigantar ou que tenho uma plateia à minha frente ou que estou a fazer um podcast é diferente, porque é um registro mais natural, mas em cima do palco, quando eu penso, pá, estas pessoas pagaram um bilhete para mim, eu tenho que me relembrar quase que as pessoas pagaram um bilhete para mim, então dizem, caralho, espera aí, eu tenho que ser especial. Eu sei que não sou especial, porque no fundo ninguém é especial, ou somos todos especiais ou ninguém é, ou seja, é justo para todos. É quase como se fosse um trabalho. Por exemplo, os atores trabalham, lembram-se do personagem, então enquanto comediante, eu preciso agora de uma hora antes, não só para verificar outra vez os tópicos, mas também para me pôr num sítio que antigamente era mais fácil, porque o meu ego era... Como é que eu ia dizer? Não sei explicar isto, mas é quase como... Quando o meu ego era mais parvinho, achava que era mais estrela, então estava mais coerente com depois ter uma plateia à frente. Agora, é quase como se eu fosse um monstro tibetano em que vivo num mundo de serenidade e de paz. Claro que isto nem sempre é assim, mas pronto, estou-vos a dizer, tenho golfadas desta
desta felicidade, então quando eu dou por mim e de repente tenho um teatro cheio e digo, caralho, espera aí que eu sou esta pessoa. E pronto, isso traz mais vezes dúvidas, que é ao mesmo tempo que a serenidade e a felicidade me leva para um sentido de felicidade, às tantas questiono tudo. É tipo, sou humorista, tá bem, mas podia ser padeiro. E depois tenho que me lembrar, não, mas espera aí, eu se calhar realmente tenho condições especiais para ser humorista e era estúpido eu desperdiçar isto. É aquela coisa do dom, eu não sei se existe um dom, mas um dom para jogar a bola, um dom para fazer humor. Um dom é forte, mas acho que tenho condições especiais para ser humorista, não é? Tenho características, de facto. Será que seria realmente um desperdício e eu estou preso a este pensamento? Ou eu poderia ser um bom padeiro? Ou eu poderia ser um bom pescador? Será que fiquei refém deste meu talento? Não. Isto são pensamentos que eu já tive muito, mas parece que tudo é importante e nada é importante. Ao mesmo tempo, dou valor a tudo e nada é assim tão... como é que eu ia dizer? Nada é uma questão de vida e de morte. E às vezes neste trabalho, nesta área, vocês veem que, por exemplo, grandes egos parece que conseguem mais coisas, porque qual é que é o problema do ego? Qual é que é a pior coisa que podem fazer a um ego grande? É a pessoa cair na irrelevância. Uma pessoa que tem um grande ego cair na irrelevância, para ela é morrer. Então se para ela é morrer, e se ela tem um ego tão grande, vai dar mais do que uma pessoa que tem um ego normal para nunca se tornar irrelevante. E imaginem que eu chego a um ponto de estou tão bem, estou tão feliz, que é-me irrelevante eu ser irrelevante. Então será que vou dar menos? Percebem o que eu estou a dizer? Então é nesta... Isto é um ponto novo, mais ou menos novo para mim, porque eu sempre lutei muito e sempre tive muitos objetivos e em certa medida acho que tenho que ter um ego grande para ter lutado por isto tudo. Ao mesmo tempo parece que este ego está muito controlado e muito amaciado. E portanto às vezes vem-me esse lapso de tempo. Será que o que eu estou a fazer é assim tão importante? E ao mesmo tempo que vem-me uma paz, mas vem-me também uma visão de que eu posso vir a ser outra coisa, qualquer, não sei o quê. Não faço a mínima ideia. E pronto, partilho este pensamento convosco e pergunto-vos, vocês têm isto? Têm este lapso de objetivo de vida? Basicamente. É isto. E pronto, malta. Para terminar, relembrar que vou estar aí com a Eurotour. Peço a todos os livros que gostam deste podcast e gostam do meu trabalho, que partilhem nos grupos. Amsterdão, Bruxelas, Londres, Zurique, Barcelona e Berlim. E quero-vos mesmo estar lá com vocês. E espero ter ali bom público. Convidar-vos também uma vez, não faço muito isto aqui, mas gostava de fazer mais, apelar também que, se quiserem dar o vosso apoio a este podcast, podem se tornar membros da comunidade regular do Patreon, do Ar Livre. E pronto, acho que são as coisas que eu vos queria dizer hoje. Obrigado por assistir a este podcast. Para a semana, não falhamos, mais um podcast. Vamos embora. Está feito, meus putos!